Boa tarde, eu sou Lucas Espartaco, estou aqui para apresentar a minha solução para o Case 2 do processo seletivo de desenvolvedor da ARMS. Aqui eu escolhi o Case 2, a seleção inteligente de candidato. Uma equipe de RH precisa de um sistema aqui para agilizar o processo de contratação. E aqui vai ter o desafio de construir um sistema que recebe uma lista de candidatos. Aqui estão falando em alguns tipos, né? JSON, planilha ou formato simples. Eu escolhi por um JSON, filtra de acordo com critérios técnicos e culturais e apresenta um ranking ou shortlist cativa. O sistema deve também ser capaz de gerar feedback construtivo e respeitoso para cada candidato não aprovado. Dito isso, eu vou apresentar aqui a minha resolução. Começando aqui no app.py, aqui o principal fator da minha aplicação é que primeiro as rotas, eu criei um sistema em Python, mas um sistema web utilizando Python, utilizando Flask e HTML e estilizei um pouco com Bootstrap, Flask, né? Aí aqui primeiro a rota base, ela vai para index.html. Index.html é a tela principal, onde vão ter o título aqui, esse processo candidato, um botão para iniciar o processo, né? E aqui vai ter um spinner que, enquanto o processo estiver acontecendo, ele vai apresentar esse spinner para o usuário. Dito isso, quando ele criar no processo candidatos, ele vai chamar o arquivo candidatos.json, que vai ser mostrado aqui no app.py, aqui na rota /processar com o método post. Aqui o file caminho fixo para o arquivo de candidatos, sendo o arquivo candidatos.json, esse aqui que vai ter o nome, habilidade, experiência e valores de cada usuário, e com isso ele vai, caso o arquivo candidato não seja encontrado, ele retorna um erro 400 e a mensagem, e aqui ele vai fazer o carregamento dos dados do JSON, uma leitura, né? Aí aqui a avaliação dos candidatos em paralelismo sendo utilizado aqui com Threadpool Executor, e aqui ele faz a construção dos resultados, começando com vazio. Aí eu faço um for aqui para o candidato e avaliação em candidatos e avaliações. Então aqui no resultado eu vou ter nome, nota técnica, nota cultural, justificativa e aprovado para todos os candidatos. If not avaliado, aprovado, ele vai pegar o resultado e o candidato, caso ele não seja aprovado, e aqui o feedback para o aprovado. Você foi aprovado no processo seletivo. Dito isso, o feedback do aprovado, ele é um feedback genérico. Dito que aqui ele afirma o sistema deve também gerar um feedback construtivo e respeitoso para candidatos não aprovados, que não se aplica caso ele foi aprovado. Aqui gera feedbacks para reprovados em paralelo, também utilizando Threadpool Executor. E aqui substitui reprovados com feedback atualizado e, por fim, ordena aprovados por nota. Então vamos aqui primeiro para o process. O process, primeiro eu utilizei o Gemini, a inteligência artificial Gemini, porque a API ela é gratuita e sem a utilização de créditos, que, por exemplo, o OpenAI pede. Então, aqui a função em cache, avaliar candidatos cache, que ele vai chamar o avaliar candidato, passando o candidato. Você é um assistente, ele vai criar um prompt, vai passar para a API, né? Você é um assistente avaliador de RH, responda com um JSON válido. Com isso, eu passo isso para a API, faço um try generate content, passando o prompt, e aqui um regex para extrair o JSON de forma segura, caso contrário, nenhum JSON encontrado, e um expect, caso o erro ao interpretar a resposta da AI. E aqui a gente tem o feedback.py, onde vai ser passado um prompt, de novo para a API do Gemini, pedindo para ser criado um feedback respeitoso para o candidato. Com isso, o app.py ele faz um random template para o resultado HTML, que é essa tela aqui, onde vai ter o ranking de candidatos, um shortlist que vai ser
os usuários que foram aprovados e aqui embaixo os usuários que não foram aprovados, eles ordenados, né? Sendo aqui, você vai ter técnico, cultural, justificativa e feedback para cada um deles e o nome em cima. Tanto o nome quanto a borda vão ficar verdes caso o usuário tenha sido aprovado e vermelho caso contrário. Agora eu vou mostrar a minha aplicação. Vindo aqui, ela está rodando aqui, rodando por Python app.py, utilizando um ambiente virtual. Todos esses códigos para rodar o projeto estão lá no GitHub. Clica aqui, vem para a aplicação, processar candidatos. Ele vai processar esses candidatos que estão aqui e pronto. Candidato João Silva foi aprovado. Feedbacks negativos, Maria Souza e João Pedro não foram. Aqui o João teve uma técnica de 8 e uma cultural de 10, uma justificativa e um feedback. E os outros dois que não foram aprovados vão ter um feedback personalizado pela AI. Então é isso, muito obrigado.